Imagine estar numa sexta-feira com seus amigos, pensando em fazer algo diferente, algo que ainda não fizeram. Até que uma ideia surge. Um de vocês se lembra de alguns boatos que ouviu sobre uma suposta casa amaldiçoada pelas redondezas, onde quase ninguém tem coragem de ir. Como não é muito longe de onde vocês estão, não levaria muito tempo para dar uma olhadinha nessa tal casa assombrada. Então, já que o tédio é grande, e a falta de noção também, vocês decidem ir nessa tal casa. Mas o que parecia ser um fim de semana tranquilo, acabou se tornando no pior dos seus pesadelos. Eu sou Teco, o Gato Preto, e hoje eu vou mostrar pra vocês um caso de exploração urbana feita por 3 youtubers, o Tim, o John e o Ben. Uma exploração urbana que de início parecia que ia dar tudo certo, mas acabou dando muito, mas muito errado. O vídeo em questão foi postado dia 24 de novembro de 2011 pelo canal Tim, John, Ben, intitulado de Explore Satanic House. O vídeo está em inglês e com a qualidade muito baixa, até mesmo para os padrões de outros vídeos dessa época. Então eu vou explicar o que eles estão fazendo e legendar o que eles falam. No começo do vídeo vemos Tim explicando o que o trio irá fazer. Ele fala sobre uma lenda de uma suposta casa satânica pelas redondezas, onde fazem rituais e coisas do tipo. Em seguida, ele apresenta os outros 2 membros, Ben, o motorista, e John, sentado no banco de trás. Vemos eles rapidamente em um posto de gasolina e logo em seguida eles seguem viagem. Até então, os 3 estão bem descontraídos e animados, em especial John, que faz até mesmo piadas sobre. Chegando próximo ao local, eles têm que andar a pé para poder chegar na casa, que aparenta ser um pouco isolada em uma área de mata. E como isso vai levar um tempo, Tim corta a gravação. Quando a gravação retorna, já próximos ao local, o Ben olha para dentro da casa através de uma janela com a ajuda de uma lanterna. Não demora muito para que eles achem a entrada, então John abre e seus amigos entram em seguida. Logo no cômodo ao lado da entrada, já é possível ver coisas escritas e desenhadas nas paredes com algum tipo de pigmento vermelho. O que a propósito é pela casa toda, coisas escritas e desenhadas em preto ou vermelho. Eles passam pelo cômodo e entram em outro com um pentagrama no chão que John acidentalmente pisa. John, what degree are you stepping on? Oh my god. Okay, cool. E então entra numa porta que tem escrito I see you, e o John brinca fazendo toque-toque antes de abrir. I'll do it. Quando eles se deparam com a sala coberta de olhos desenhados nas paredes. Whoa, guys, this is... Dude, what do you think we live out here in the woods? I don't know, guys. I don't know if this is really fake, but this is really starting to freak me out. Eles não demoram muito lá dentro e logo vão para outro cômodo, até que escutam o John gritar e o som de algum vidro quebrando. Nem o Tim e nem o Ben o veem. Eles chamam um amigo, mas sem resposta. What? Oh. Where's John? John. John, come on, man. Dude, come on! Oh, relax, you guys are so tight. John, grow up, dude. Dude, you're always like, come on. Hey, have a little fun. I know. Dude, seriously, cut it out, alright? Guys, just be quiet. It's fine. Just... Eles saem e passam por um cômodo que parece um dia ter sido uma cozinha. Logo ali perto também tem um banheiro. E por fim, os 3 avistam uma escadaria que vai diretamente para o porão. Novamente liderados por John, os 3 descem as escadas. O porão tem um cheiro tão desagradável que eles sentem instantaneamente. Yeah, I'll go. That smells terrible. Tim vai em um cômodo até que é chamado por John para ver outro que ele tinha encontrado. Tim pergunta o que foi e o John vai entrando. E todos entram nesse cômodo estranho. É possível ver algumas bonecas penduradas pelo pescoço no teto. Tim fala como o cheiro é horrível. E os outros 2 não parecem lá tão incomodados e continuam a explorar o porão. Até que Tim começa a tossir muito e por fim acaba vomitando ali mesmo. Guys, we need to go. I gotta puke. Whoa. Dude, you okay? Hey, God. Hey, man, it's not...
Hey. Yeah, guys, we gotta go, man. We gotta go. Well. Até que os três escutam um som e falam baixo perguntando o que é isso. Do you hear that? Até que escutam o som de um piano e saem disparada para fora da casa. Na fuga é possível escutar um grito de alguma criatura e algo de vidro caindo. Também ouvimos os gritos de John, que acabou por ficar para trás. Tim e Ben finalmente chegam na porta e com muita dificuldade conseguem abrir. Eles correm para uma distância da casa e é possível ver os gritos de John pedindo ajuda e falando para o que estivesse lá soltasse ele. Os dois, depois de pegarem uma certa distância, ficam esperando o John aparecer. O John aparece correndo e então os três vão direto para o carro. Um tempo depois, já seguros no carro, o Tim grava mais um pouco. Vemos o John claramente perturbado. E o Ben manda desligar a câmera. Que vídeo foi esse que a gente viu, né? Agora vamos analisar um pouco melhor o vídeo. Desde o começo vemos como o John está animado sobre eles irem à casa satânica. Para ele parece mais algo como um passeio qualquer. Ele faz piadas no carro e sem dúvida é o mais animado dos três. Friends, we're gonna go see a house that we've been hearing about for the past year. Ghostbusters! Oh yeah. Até aí tudo bem, mas vemos que esse jeito dele permanece inabalável quando chegam à casa. Tanto que é ele quem sempre toma a liderança para abrir as portas ou para ir para outros cômodos. E logo após chegar à casa, ele já acaba pisando em um pentagrama. Tanto que o Tim o alerta. Dos três, ele é o único que pisou nesse pentagrama. Whoa. John, what degree are you stepping on? Ele fez piada com toque-toque ao abrir a porta da sala com os olhos, debochando total da situação. E até mesmo fez uma pegadinha, fingindo ter sumido para dar um susto nos seus amigos, que claramente estavam mais assustados do que ele. Where's John? John, come on, man. Dude, come on! O som de vidro também mostra que ele quebrou alguma coisa na casa para poder ajudar com o susto. E levando em conta o grito que ele deu, se havia alguma coisa na casa que não sabia ainda da presença deles, com certeza ficou sabendo após esse grito. Até mesmo a descer o porão, ele quem vai à frente. Ele é o que mais chega perto das bonecas do porão. E detalhe que só notei nesse momento. John em nenhum momento do vídeo é visto segurando uma lanterna, o que me faz acreditar que de fato ele não levou uma. Às vezes vemos ele segurando algo que se assemelha mais a um celular. A única fonte de luz que ele tinha era das lanternas que Tim e Ben carregavam e uma luz fraca de celular. E no momento que eles escutam o som do piano, vemos que John não está com nada nas mãos. Então no momento que Tim e Ben correram, John deve ter ficado no escuro, sozinho, ou até mesmo acompanhado. E levando em conta o nervosismo da hora, seria difícil ele pegar o celular e ligar a lanterna. E estando no escuro do porão, ele facilmente se perderia na casa. No escuro já me perco na minha própria casa, imagine em lugar desconhecido. Não só o som do piano, como também um grito pode ter deixado ele mais desorientado. E quando os três estão do lado de fora da casa, podemos ouvir um som de um vidro quebrando. Mas não de um vidro sendo pisado, algo mais como uma janela ou alguma outra coisa se quebrando. Oh my God. Who is it? Who is it? E não poderia ser nenhum dos três, já que eles já estavam bem longe. Na descrição do vídeo eles falam: há alguns anos fomos dar uma olhada nessa casa. Nenhum de nós ainda tem certeza do que aconteceu. John ainda se recusa a falar sobre a sua experiência de ser atacado e ainda fica chateado quando perguntado sobre. Assinado Tim, John e Ben. É uma pena. Afinal, seria muito interessante saber o que o John tinha para falar sobre o ocorrido. Porém, o vídeo foi upado há basicamente 13 anos e a descrição provavelmente não se mantém atualizada. Então eu fui procurar mais informações nos comentários e descobri algo que vai contra o que foi dito na descrição. Um comentário perdido no meio dos outros, postado pelo próprio canal em 2016, avisando: olá pessoal, John menciona seu ataque em nosso vídeo Levi's Monster Part 3, mais ou menos na metade do vídeo. O que é bom, pois podemos ver o relato do John sobre o acontecido anos depois. Saber o que ele pensa sobre isso tudo, já que foi o mais afetado da história. Mais ou menos a 1 minuto e pouco de vídeo, vemos os três caminhando por uma região de mata durante o dia,
até que Tim toca no assunto. Hi, John. You want to explain what that was that attacked you in the Satanic House? I already told you guys, I don't know. Well, they want to know. You got. I already said I don't know. Something grabbed me, threw my elbow at it, heard something crack, I ran out. That's it? Yeah, that's it. E então o assunto acaba. Vemos que mesmo cerca de 5 anos depois do ocorrido, John ainda não superou o que aconteceu naquele dia, e sequer gosta de lembrar sobre, sendo algo que provavelmente gerou um grande trauma. Primeiro, vamos tentar entender o que há de errado com essa casa, porque definitivamente não é normal, principalmente por conta do que está escrito e desenhado nela. Não dei tanta ênfase até agora, mas há muitas coisas curiosas nas paredes. Infelizmente não dá para ler todas, porque além da qualidade da câmera ser muito baixa, o Tim nos fez o favor de não parar um segundo sequer para filmar as paredes. Então tudo o que temos são cortes muito rápidos e embaçados das frases. Podemos notar também 2 tipos de marcações, uma que parece ser feita com um tipo de pincel e outras que parecem ser feitas por um spray. Eu acredito que as com pincel foram feitas pelos ocultistas e as com spray foram feitas por pessoas aleatórias e que invadiram lá para zoar. Por isso focarei apenas nas que eu acho que foram feitas pelos satanistas. Levou muitas horas, mas consegui com muito custo identificar algumas partes. E a última mensagem que conseguimos decifrar foi essa. Infelizmente não consegui decifrar por completo, mesmo tendo ficado muito tempo nela. A qualidade está muito ruim e o brilho da lanterna atrapalham para identificar o resto. Peço que vocês ajudem a terminar para que possamos entender o que está escrito totalmente. Mesmo incompleto, eu acredito ser um trecho de um livro ou poema, mas não dá para saber exatamente. Agora focando nos desenhos. Já de cara, vamos falar sobre o pentagrama enorme no chão. Podemos ver no mínimo 3 números 6 em algumas de suas pontas. Eu acho que seja de conhecimento geral que o número 666 é popularmente conhecido como o número da besta. Na parede, mais perto do pentagrama, vemos um desenho enorme de uma criatura. Se você olhar pelo formato, se assemelha a uma naja, mas se você considerar que essas coisas são chifres, se assemelha bastante a um crânio de um bode. As duas opções são relacionadas à figura do demônio, com mais foco na naja, por conta de ter sido o animal usado para induzir o pecado original. Por volta da cobra vemos marcas de mão estranhamente pequenas. Isso me dá arrepio só de imaginar o que isso quer dizer, ainda mais com o mau cheiro no porão. Agora um desenho de uma caveira, até que mais normal, né, levando em conta o que já vimos. Também podemos ver algumas cruzes espalhadas, mas um detalhe curioso, perto de uma delas podemos ver escrito "We kill him". Seria isso uma forma de blasfêmia contra Jesus? Usando um dos maiores símbolos do cristianismo? E um detalhe além das pinturas, é impossível não citar as bonecas no porão. E em minhas pesquisas, o máximo que consegui achar de explicação foi que as bonecas representam a infância, inocência e proteção, e dizem que são capazes de afastar ou absorver coisas ruins para que seus portadores sejam livrados disso. Seriam essas bonecas um tipo de amuleto, absorvendo as energias ruins da casa? Agora que já analisamos a casa, eu formulei 4 teorias que podem ter acontecido com o coitado do John. A primeira que vem à cabeça de qualquer um é o fato que poderia ser algo sobrenatural. Uma criatura que reside naquele local e que talvez não tenha gostado nem um pouco do jeito que o John agiu, fazendo brincadeiras e desrespeitando o que quer que esteja naquela casa. Eu não acredito muito nisso, honestamente, mas não teria como eu não citar essa teoria. Também existe a possibilidade de que um ocultista estava lá, talvez fazendo seus rituais e acabou sendo interrompido pelos 3 jovens. Já fica um pouco mais plausível. A terceira teoria é que por conta do desespero e por estar no escuro, John se esbarrou em algo e ficou preso, talvez em uma das bonecas penduradas no porão, por exemplo. E quando ele ouviu algo se partindo, foi por ter deixado algo cair ou ter se soltado partindo a corda.
Ele também pode ter acabado caindo por ter se esbarrado em algo. Um corpo, talvez, levando em conta o cheiro horrível que estava no porão. E por último, a quarta teoria que eu formulei e a que mais eu acredito ser real. Por mais inusitada que ela possa parecer, de fato acredito que John pode ter tido um contato com algo não humano. Mas calma. Vamos pensar um pouco na situação como um todo. Eles foram até uma casa abandonada, no meio de uma floresta e de fácil acesso. Esses lugares abandonados geralmente acabam se tornando abrigo para diversos seres. As criaturas noturnas ficam totalmente ativas, justo no horário que eles foram explorar. Alguma coisa poderia ter encostado no piano e feito o barulho que tanto os assustou, e logo depois ter derrubado ou quebrado o vidro. O porão possuía um odor insuportável a ponto de fazer até mesmo uma pessoa vomitar poucos minutos lá dentro. E existem poucos cheiros capazes de provocar isso de forma tão rápida e eficaz. O que me leva a crer que o cheiro se tratava de algo em decomposição. E esse tipo de cheiro costuma atrair algumas criaturas. Mas aí você pensa, mas e aquele grito alto e estranho que ecoava enquanto os três fugiam e o John berrava de desespero? Bom, escutem por si mesmos o que eu acabei reparando. Depois de pensar e pensar, acho que finalmente as peças se encaixaram. Me digam, qual é a criatura que é comum nos Estados Unidos, atraída por carniça, é noturna, de um tamanho capaz de atacar uma pessoa e que pularia sem pensar duas vezes para cima de qualquer coisa que demonstrasse ser um sinal de perigo para sua vida ou de seus filhotes? Meus amigos, por mais que seja anticlimático, eu realmente acredito que muito provavelmente o John foi atacado por um guaxinim. A casa era um local perfeito para esse tipo de criatura se esconder. E claro, essa hipótese não quebra com a de talvez ter um corpo na casa, o que atrairia mais os animais. John pode ter visto algo assustador, mas o ataque em si pode ter sido por um animal. E por vergonha e medo, não contou pra ninguém. Isso sequer se ele mesmo notou que se tratava de um animal. Afinal, naquela escuridão, ele pode ter mesmo pensado ser uma pessoa ou até mesmo uma entidade. Obviamente, isso se trata apenas da minha teoria. Bom, no fim das contas, provavelmente nunca saberemos o que pode ter acontecido. Só o John poderia nos dizer. E talvez nem mesmo ele saiba o que realmente de fato aconteceu. O que será que aconteceu naquela casa? O que atacou o John? E o que será que ele viu diante dos seus olhos? Bom, eu acredito que tem coisas que é melhor não sabermos. Porque no escuro sempre vai haver um mistério. Algo oculto apenas esperando o melhor momento para se revelar. Eu sou o Gato Preto e até a próxima.